Hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Apple Game, compra lá fora, parafusos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Qual que eu vi a dica que você passou ontem lá do Anti-Tracker, mas eu tava vendo as promoções que você recomendou e lá tem promoção de VPN, quero pegar. A única VPN daquela lista que tá em promoção que vale a pena é a NordVPN. Todas as outras VPNs são assim. NordVPN é uma boa VPN. Porque, né, Coca, você falou que a dica de ontem não é a VPN, é um Anti-Tracker mais VPN, mas não é uma VPN top. É que quando a gente aqui no Brasil fala de VPN, a gente pensa muito em burlar regras. Eu quero Netflix, eu quero não sei o que. A dica de ontem é focada única e exclusivamente em segurança. A velocidade dela não vai ser nada absurdo. Você deve pegar ali uns 10 megas, mais ou menos. Bem diferente daquele estado da arte que eu passei pros patrões que vai chegar a 140 megas. Então, para a segurança, eu ia com a dica de ontem. Agora, se você quer uma VPN um pouquinho mais parruda, aí pode ir de NordVPN, que é uma boa escolha. Agora, as demais, não vai não. Porque você montar uma reputação nesse meio é complicado. A dica de ontem tem 10 anos de história e é um anti-tracker, não é para bloquear anúncios, porque você vai ver os prêmios, sei lá, 5 anos de prêmios do New York Times, a galera não vai recomendar quem tira o ganha-pão deles. Então se construiu toda uma arquitetura em cima de tracking, né, que via de regra ninguém gosta de tracking, mas sem mexer nos anúncios. Então não tem adblocker. Você vai até notar uma mudança vai bloquear sim alguns anúncios porque estão vinculados com tracking, mas outra coisa que você vai notar também é a mudança do teu padrão de anúncios, porque já não tem mais como identificar que você é você. Não vai mais falar, toma aqui essa propaganda aqui para aumentar o tamanho de não sei o que lá. Agora não sabe mais que você é você, não sabe mais que tem que aumentar nada. E como limitação técnica, você até consegue levantar, você tem 2 tipos de VPN no iOS. No Mac você só pode levantar uma VPN, mas no iOS você pode levantar 2, que tem um nome bonitinho, é geral e é local, alguma coisa assim, que você até pode brincar numa coisa ali de, não, esse aqui pega só as conexões 4G, esse aqui pega só o Wi-Fi, pega só um site, pega outro, mas na prática considera que você só pode usar uma VPN. Logo, portanto, você não vai conseguir usar o 1.1.1 mais a dica de ontem, embora a dica de ontem acabe usando os mesmos DNS do 1.1.1.1, que é o Cloudflare. Se você for em dnsleak.com e fazer um teste, você vai ver os DNS que você está usando e até verificar se tem algum vazamento de DNS na sua conexão. Então, meio que acaba sendo redundante, né? A própria dica de ontem já é anti-tracker, já é fechadinho, com privacidade, não vaza DNS, mantém privado as suas consultas de DNS. É o estado da arte, funcionando, repito, até dentro de aplicativos. Não é só no Safari, não é só no WebView, como acontece com os adblockers. Notícias. Cocatec. O que eu destacaria é o serviço dos Correios, o Compra Fora, que vai te dar, entra no ar hoje, vai te dar um endereço para você fazer compras nos Estados Unidos. A compra chega nesse endereço que o Correio te dá e chega aqui no Brasil. Esse serviço é parceria com a Visa. Eu tinha um cartão de crédito internacional, um Gold, um whatever desse da vida, a coisa de uns 10, 15 anos atrás. Aliás, eu estava vendo, meu cartão de crédito é desde 84. Eu falei, assim, né, dá para me sentir velho. Então, nenhuma novidade nesse serviço. É um chipito da vida, só que vem com um carimbo. No caso, né, do serviço, esse que eu usava há 15 anos atrás, era em parceria com, não um banco, né? No final das contas, devia ser até com a Visa, ou Mastercard da vida, né, com o próprio cartão. Então, acaba sendo a mesma coisa. Eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio para você dar uma olhada, ver como é que funciona, calcular o frete. Agora, esse processo, vamos dizer, de importação, ele tá oficializado. Então, não é nada de novo, mas ok, legal. Ainda assim, preferiria um chipito da vida.
dúvida. De segurança, aqui no Rio de Janeiro, durante o carnaval, a gente vai ter identificação facial. As câmeras vão pegar as imagens dos blocos, mandar para a central e vai ser feito processamento. Falei, já tá acontecendo, não é algo que vai, não, já tá acontecendo. Tem as questões da China. Os Estados Unidos está entrando com uma representação contra a Huawei, alegando fraude, alegando roubo de segredos, trade secrets, obstrução da justiça. Huawei também apresentou um chip 5G que é mais potente do que os atuais, 2,5 vezes mais potente. No Japão, o japonês é tão simpático, né? Eles vão pediram permissão para fazer um levantamento, hackeragem do bem, fazer um levantamento dos dispositivos conectados, internet das coisas, que estão vulneráveis. Então eles vão fazer ataques só para saber como é que tá. Lembrando que Japão é a bola da vez agora. O Brasil foi em 2016 por causa das Olimpíadas, agora é Japão 2020. Então eles querem garantir que tá tudo azeitadinho. A Intel também fez um anúncio legal de câmeras para fazer rastreamento AT265, que é para dispositivo autônomo, mas não dispositivo autônomo no sentido de carro. Não é um LiDAR da vida que faz aquele reconhecimento de luz. Não, é uma câmera padrãozinha, né? São 2 câmeras para você ter um robozinho. Aí você coloca essa câmera nesse robozinho para andar na sua casa, num galpão. A ideia é que os desenvolvedores, ao invés de terem trocentas coisas para conseguir fazer a navegação, coloca só uma T265, só essa câmera de tracking, meio como se fosse o Project Tango do Google. Um setor que tá indo bem é o setor de anúncios, Google, Facebook, por motivos óbvios. Quem gera conteúdo, a gente tinha um modelo onde eu gero o conteúdo, eu escrevo a matéria, vou imprimir essa matéria na revista, no jornal, e eu faço isso chegar até a audiência com a ajuda de anunciantes. Eu coloco anúncio na hora que eu tô imprimindo e, né, eu cobro uma graninha dos anunciantes. Com o advento do Facebook, para reduzir, para não falar, né, mas o anúncio online, eu consigo fazer uma coisa mais acessível. Posso, né, você vai anunciar no Facebook, você pode gastar R$5 só. Como é que você consegue fazer um anúncio numa revista de R$5? Claro que são alcances completamente diferenciados, mas lembra que eu falo, nesse processo de digitalização, a gente tá cortando um intermediário. E antes a revista ou o jornal fazia o papel de intermediário para a empresa chegar até a audiência. Eu tinha que selecionar, qual é o meu público-alvo aqui? Meu público-alvo lê essa revista aqui, lê esse jornal. Hoje você vai lá no Facebook, acaba intermediários. Claro que você precisa ter uma peça legal para fazer um anúncio, tem empresas especializadas nisso que ajudam, mas todo aquele processo que você não tinha como fazer, entre aspas, como pessoa física, como uma pessoa sozinha, hoje você consegue fazer com a ajuda de um Google, com a ajuda de um Facebook. Claro que isso tem, né, questões aí, a questão de privacidade, porque realmente esses caras sabem muito mais do que uma revista. Dizem até que esse sistema vai ter que ser reformulado para se adequar à GDPR, porque hoje a gente sabe que os caras têm os dados, que a coisa é extremamente segmentada, tava falando, né? Aumentar o tamanho de não sei o que, é extremamente segmentado e é uma caixa preta, ninguém sabe, né, do lado de fora como isso funciona. Como é que você garante que aquilo dali tá operando de acordo com a GDPR? É uma curiosidade, né? O Facebook, a extração de dados é o sistema que tá mais amigável que Apple, que Amazon, que Google, nesse caso em específico, ponto pro Zuck. Dizem também que o mercado de smartphones premium teve um aumentinho e faz sentido. Eu acho que com o passo, agora a gente tá nos Milão é complicado, mas a tendência, quando a galera começa a usar, começa a entender, começa a ter discernimento, tem um certo ponto da curva onde a galera vai buscar um pouquinho mais, vai buscar o smartphone premium. Claro que vai chegar uma hora que que talvez seja um momento que a gente esteja vivendo hoje, de não faz mais diferença eu pegar um intermediário e um premium. Então tem um momento que volta, mas eu consigo imaginar aquele usuário bem, entre aspas, que sempre usou dumbphone, e quando digo sempre usou dumbphone, não é que tenha de fato usado um dumbphone, mas às vezes usou um smartphone, mas como se fosse dumbphone, não instalava aplicativo, não tirava foto nem nada. Agora, né, tá ali tirando uma fotinho, colocando no Instagram, tá começando a valorizar determinadas características, começa a aumentar o vocabulário. Então tem sim uma galera que parte do básico pro avançado, mas também tem aquela galera que sai do avançado e vai pro intermediário. Eu consigo imaginar esses cenários. Dizem também que a pior parte da venda dos iPhones já passou, agora a tendência é que tenha mais vendas, teria passado aquele choque inicial. Vai ter uma questãozinha nos serviços da Apple, porque hoje o preço de hardware era todo dedicado a hardware, só que essa grana de hardware é para iCloud também, ou com essa grana que a Apple mantém o iCloud, que mantém os mapas, a Siri. Então o que eles vão
vão fazer? Eles vão pegar parte dessa grana de hardware e vão colocar em serviços. Então o que vai acontecer? Parte de hardware, numericamente, vai ficar pior do que já tá, porque, né, vai ter essa correção. A parte de serviços vai ficar melhor do que já tá, mas a tendência no longo prazo é que você tenha uma desaceleração nos serviços em função dessa nova categorização, porque, né, os serviços passam a ser compostos dos serviços que a gente tinha antes e esses hardwares que estão tendo a venda desacelerada. Então a tendência é que diminua a curva de aceleração, a curva de crescimento dos serviços. Outra coisa que se aventou e faz um mega sentido, que a Apple estaria pensando em streaming de jogos, fazer uma espécie de Netflix de jogos. Eu acho isso mega interessante. Por quê? Porque jogos para Apple significa aplicativo. Então seria um streaming de aplicativos. Pelo menos um pezinho, ainda que seja só uma categoria. Vamos ver como é que vai acontecer. Mas se você parar para observar, a gente gasta tempo em quê? Com entretenimento. A gente gasta tempo ouvindo música, a gente gasta tempo... Produtividade, isso vale a pena lembrar. Produtividade também é entretenimento. Então a gente gasta tempo com filme, com as séries, que é o serviço de vídeos da Apple, é o streaming de vídeos. A gente gasta tempo, muito tempo, ouvindo música. A gente gasta tempo com os jogos. A gente usa muito mais jogos do que pura e simplesmente um aplicativo. Então a Apple estaria pensando num streaming de jogos. E, né, peraí, já tem aqui em jogos, vamos ver como é que vai funcionar. Deu certo ou não deu certo? Será que vale a pena a gente expandir? Seria aquilo que eu já falei que vai acontecer, que é o SetApp, no final das contas, um streaming de aplicativos. A Apple também falou que desde 2008, atualizou os números, foram entregues, pagos para os desenvolvedores 120 bilhões de dólares e que nos Estados Unidos ela tem cerca de 500 mil de funcionários. E nessa também acabou passando que não tem como a Apple produzir nos Estados Unidos. 2013, com o Mac Pro feito nos Estados Unidos, ela não atrasou, não conseguiu atender a demanda porque não tinha parafuso. A Apple não conseguia produzir parafuso na qualidade do jeito que deveria pro Mac Pro. Ainda que a gente, né, considere a questão China, Estados Unidos, não deixa de ser curioso. Na parte de assinaturas, a Apple falou que tem que deixar bem claro o total que vai ser pago. Você quer dizer o quanto que vai economizar se ao invés de plano mensal usar o trimestral? Pode colocar, mas tem que estar com letrinha, não pode estar letrão em destaque. Deixa claro períodos de testes, tudo antes da dobra, né, os valores antes da dobra, tentando ser mais ético, né, como desenvolvedor, seja, né, aquela picaretagem que a galera faz. Então, em cima disso, Facebook, né, teve picaretagem na época, lembra lá do Angry Birds, depois do auge de Farmville. Facebook meio que fez vista grossa para aquela galerinha que tava jogando, gastando grana, e assim muita criança, muito adolescente saiu gastando grana, aquele esquema do free to play, né, você não paga nada para jogar, mas para você acelerar, né, para você ter recursos, você é obrigado a gastar. Facebook até chamava isso de friendly fraud, fraude amigável. Aí você vê a índole do Zuck. A galera reclamou, mas o Zuck falou, não, é assim mesmo, e né, enfim, a Apple também tem que estar de olho nisso, tem que exigir que essas regras sejam cumpridas. Eu falei que vai chegar uma hora que a gente vai começar a ter problema com a questão de saúde, vazamento de dados de saúde. O pessoal tá fazendo vista grossa, mas vai ter problema. A gente meio que teve a Teranos, que deu problema, porque você acaba não tendo muita supervisão, esse mercado de startup. Como um todo, nos Estados Unidos, as empresas, né, correm soltas. Aqui no Brasil, apesar de você ter uma série de leis, corre solto também, basta ver as barragens, né, que estão por aí, não precisa ir muito longe, mas nesse mercado dos startups, até um pouco pela inexperiência, você tem muita coisa correndo solta, vai chegar uma hora que vai dar ruim. Eu falei, né, que smartphones premium tiveram um aumento de participação de mercado em 2018, que a galera tá um pouquinho mais otimista com as vendas de iPhone, daqui pra frente não vai ser tão ruim quanto eles imaginavam. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e 1/3 dos usuários disse que não vai atualizar por duas coisas: não tem novidade e tá caro. E faz todo sentido, né? Milão tá mega caro. E do 10 pro 10S, qual é a novidade? Não tem novidade. É um modo retratinho um pouquinho mais bacana, é mais rápido e que mais? Nos Estados Unidos, aquele momento bom, né? A parte do suporte. Os Apple Watch originais não nos estoques, e aí na hora de você fazer um reparo, a galera tá levando o Series 2. Bug no FaceTime. Não sei se você já reparou, mas quando você tá ali no FaceTime, antes de você atender a ligação, a câmera abre e você fica se vendo com o fundo borrado. E o que tá acontecendo é que tem como a pessoa te ouvir antes de você atender. Você faz a ligação, aí você adiciona você mesmo na ligação, você pede para adicionar uma outra pessoa na ligação. Isso é uma função nova, o FaceTime em grupo pede para adicionar, e aí você vai ouvir
ouvir o outro lado da conversa, a pessoa que ainda não te atendeu, e a outra pessoa também vai te ouvir. Mas aí, ok, né? Você sabe o que tá sendo feito. A Apple falou que vai corrigir até o final do mês, ou, né, para ficar mais bonitinho, até o final da semana. 2 vídeos legais que eu vou colocar aqui nas notas do episódio. Um deles é os bastidores de como que foi feito aquele vídeo de iPad Pro, né, todo no iPad Pro. Pois é, a Apple mostrou os bastidores e fez um outro experimento, agora colocando um anel com 32 iPhones 10R e fazendo aquela animação meio Matrix, né, meio quadro a quadro. Aí você tem os bastidores também, vai ficar mais fácil de você entender, mas você já vai sacar quando você assistir o vídeo. Ou seja, 3 vídeos então no total. Você já vai sacar do que tá rolando. O que mais que a gente pode comentar? Galaxy M10 ou M20 chegando na Índia com aquela tela Note V só para câmera. Google pro Android tá de olho num Face ID mais Face ID com reconhecimento mais apurado. Microsoft falou que o Bing lá na China foi realmente um erro, não foi nenhuma questão de censura. O To Do da Microsoft, veja só, agora tá recebendo suporte anexo. Óbvio que é bem-vindo, antes, né, tarde do que mais tarde ainda, mas vamos combinar, né? Para um aplicativo de tarefas da Microsoft, isso é praticamente, né, um nunca. Outra coisa também que acho que vale a pena comentar, porque a gente acha às vezes que é tudo automático, né? Que não tem servidores mastigando os dados. No Windows 7, Windows 8, Windows antigos, aquele Media Player que tem a obtenção de dados, metadados, qual é o filme, não sei o que, esses servidores estão sendo desligados. A Microsoft falou, ninguém tá usando aqui, vou desligar esses servidores. Dropbox tá comprando a HelloSign, que é um serviço de assinatura de documentos, né, assinaturas digitais, para dar aquele boost no Dropbox. Dropbox é uma empresa que tá fazendo certinho, né, ficou ali um tempão como sendo nuvem, agora tá jogando um jogo legalzinho. Fico feliz que a Apple não tenha conseguido comprar o Dropbox 10 anos atrás. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Tinder vai pagar uma multa, 11 milhões de Trumps, porque tá cobrando mais na galera de 30 anos. Peraí, você tá cobrando mais da galera de 30 anos? Não pode não. Não pode ter essa segmentação. Pra alegria dos tiozões. E eu não sei o que vai acontecer a nível global. Isso, a princípio, esses 11 milhões estão indo pros 230 mil usuários. Eles vão ganhar uma assinaturinha de Plus, de Gold, e também vão ganhar 50 super likes. Na Califórnia, em específico, vai ter um preço único, mas para os demais estados, lá nos Estados Unidos e demais países, vai manter a diferenciação. Para entender perspectiva nesse mundo conectado e de redes sociais, o Scribd, que é aquele serviço de leitura, você já deve ter visto, tem audiobook, tem revista, tem jornal, chegou à marca de 1 milhão de assinantes. Originalmente, ainda tem essa parte, era compartilhamento de documentos, agora tá como plataforma de leitura, chegou a 1 milhão de assinantes. Se comparar com o Twitter, que talvez aí seja a rede social mais fraquinha, é 0,3%. Um lado bom é que há um ano atrás estava com 700 mil, então um ano, 300 mil assinantes. Ok, não é justo, tô comparando assinante com usuário, mas só para ter perspectiva. Mas sim, reconheço, é injusto, tem grana envolvido, né? Usuário e assinante são coisas diferentes, mas ainda assim a gente, né, não dá tanto valor assim para leitura. E, naturalmente, conforme a gente vai vendo os robôs e eles ocupando o espaço no mercado de trabalho, a gente vai se assustando com isso. Saiu uma pesquisa mostrando que as pessoas estão mais de olho ali, estão mais desconfiadas dos robôs. Aqui no Brasil, a gente tem a primeira influencer digital, é para uma revista, para L'Officiel Brasil, tá fazendo um ensaio fotográfico, mas é digital, totalmente digital, não é um personagem real, é só uma boneca digital, não tem IA envolvido. Tem um museu do Salvador Dalí, nos Estados Unidos, que fez uma IA do Dalí. Ainda é meio bobinho, né? Vai ficar na recepção, vai te recepcionar, vai dar tchauzinho, vai ficar também espalhado pela exposição e aí vai contar uma história ou outra. Tá começando a espalhar. Se você tem treta entre The Office e Friends, saiba que a Netflix vai pagar mais pelo The Office do que Friends. Então aí você já sabe quem é mais interessante. E por último, falando de diversidade, o Google aqui no Brasil anunciou o Next Step, que é um programa inclusivo de estágios para negros. O Google quer aumentar a sua diversidade. E assim, com privacidade, poupando dados e ganhando vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.